Então, pessoal, o exercício 15 dá essa função e pede para determinar uma série de coisas. Primeiro, domínio. Essa função ela só vai apresentar problema quando o x for igual a zero, porque aí vai dar uma fração com zero no denominador. Então, a gente conclui que o domínio são todos os números reais menos o zero. Ponto onde a função intercepta os eixos. Eixo x, aí eu faço y igual a zero. Fazendo y igual a zero, a gente tem isso aqui. Uma fração só vai dar zero se o numerador for zero. X a quarta mais 1 é igual a zero. X a quarta mais 1 não tem como ser zero, porque, pensando em números reais, o x a quarta teria que dar igual a menos 1. E a potência quarta não vai dar negativo. Então, não toca no eixo x. Eixo y. Para tocar no eixo y, eu teria que trocar o x por zero. Só que o x não pode ser zero, porque senão daria zero na parte de baixo da fração. Ou seja, essa função não intercepta nenhum dos dois eixos. Os pontos críticos. Para falar dos pontos críticos, a gente precisa calcular a derivada. A derivada dessa expressão, regra da divisão. Deriva o de cima, 4x ao cubo, repete o de baixo, x ao quadrado. Menos, deriva o de baixo, vai dar 2x, repete o de cima, que é x a quarta mais 1. Sobre a parte de baixo ao quadrado. Então, isso aqui ao quadrado ficou assim. Multiplicando aqui em cima, a gente tem essa situação. 4x à quinta menos 2x à quinta menos 2x. Vai ficar 2x à quinta menos 2x sobre x à quarta, igual a zero. Isso só vai dar zero se a parte de cima for zero, ou seja, se 2x à quinta menos 2x for igual a zero. Colocando 2x em evidência, aqui fica x à quarta, colocando 2x em evidência, aqui fica menos 1. Essa multiplicação só vai dar zero se um desses termos for igual a zero. 2x igual a zero, o 2 passa dividindo, aí a gente conta x igual a zero, só que isso aqui não é um ponto da função, então não é um ponto crítico. E x a quarta menos 1, x a quarta menos 1 igual a zero, x a quarta é igual a 1. Esse 4 passa para cá como raiz quarta, então ficaria mais ou menos raiz quarta de 1. Então a gente encontra x igual a 1 e x igual a menos 1. Então esses são os pontos críticos, certo? Vamos usar os pontos críticos e a derivada. A gente viu que a derivada da função deu isso, e os pontos críticos que foram menos 1, 0 e 1, né, para estudar o sinal dessa função. Então, se eu pegar um valor antes de menos 1 e substituir, lembrando que a parte de baixo é sempre positiva, é elevada à quarta. Se eu pegar um valor antes do menos 1 e substituir no lugar do x, por exemplo, menos 2, se eu fizer essas contas, eu vou ver que aqui em cima vai dar um resultado negativo. Negativo com positivo, negativo. Se eu pegar um número entre menos 1 e 0, testar, por exemplo, menos 0,5 e jogar no lugar do x aqui em cima e aqui embaixo, eu vou encontrar um resultado positivo. Se eu pegar um valor entre 0 e 1, por exemplo, 0,5 e jogar no lugar do x, aqui vai dar um resultado negativo. E se eu pegar um resultado maior do que 1 e jogar no lugar do x, aqui vai dar um resultado positivo. Ou seja, ela é decrescente, crescente, decrescente e crescente. Então, eu posso falar que ela é crescente do menos 1 até o 0, né? Ela vai ser crescente aqui, lembrando que o 0 não faz parte do domínio, por isso que ele tem que vir aberto, não pode esquecer disso. E ela é crescente do 1 para frente, aqui, ó. Ela vai ser decrescente do menos infinito até o menos 1, e ela vai ser decrescente do 0 até 1. De novo, apareceu o 0, aqui, ó, sinal aberto. Né? Ponto extremo. Então, a gente tem que ela ter um ponto extremo aqui no menos 1, que é um ponto de mínimo, e a gente tem que aqui é um ponto também de mínimo no 1. Né? O 0 não é ponto extremo, porque o 0 não pertence ao domínio. Então, a gente não pode esquecer disso. Determinar os intervalos onde a função tem concavidade para cima e para baixo. Dependemos, então, da segunda derivada. Como a gente viu, a primeira derivada é isso aqui. A derivada disso pela regra da divisão, deriva o de cima, repete o de baixo, está aqui, menos, deriva o de baixo, repete o de cima, sobre a parte de baixo ao quadrado. Vai dar isso aqui. Fazendo a multiplicação aqui em cima, a gente vai encontrar isso aqui. Fazendo as contas aqui, a gente vai encontrar o 2x elevado a 8 mais o 6x elevado a quarta. Então, eu multipliquei termo a termo aqui. O 10x elevado a 8 menos 8x elevado a 8 dá 2x elevado a 8. E o menos 2x a quarta mais 8x a quarta dá 6x a quarta. Né? Aqui, como todos os termos têm um x a quarta, eu dividi todos por x a quarta. X elevado a 8 dividido por x a quarta dividido por x a quarta, x elevado a 8 dividido por x a quarta. Ficou assim. Né? Isso aqui é o seguinte, gente, eu coloquei o 0 aqui porque o x não pode ser 0. Mas se você observar, essa parte de baixo, x a quarta, é sempre positiva. E o x a quarta, que é positivo, multiplicado por 2 e somado por 6, também é positivo. Ou seja,
Positivo dividido por positivo, essa função sempre é positiva. Se ela é sempre positiva, essa função ela sempre tem a concavidade para cima. Então eu coloquei que ela tem a concavidade para cima de menos infinito até zero e de zero até mais infinito. Eu não posso esquecer de escrever isso aqui porque o zero não pertence ao domínio. E assim ela não tem ponto de inflexão, né, porque não tem troca de concavidade. Em relação às assíntotas, assíntota vertical. Então, como a fração é x à quarta mais 1 sobre x ao quadrado, a única forma de fazer com que o denominador tenda a zero é trocando o x por zero, né? Só que como o x está aqui elevado ao quadrado, não precisa fazer limite lateral. Por que não precisa fazer limite lateral? Porque como ele está elevado ao quadrado, o resultado dele vai ser sempre positivo. Em cima, se você trocar o x por zero, vai dar 0 mais 1. E embaixo, se trocar o x por zero, vai ser 0. Como aqui não é zero, é próximo a zero, aqui também não é zero, é próximo a zero. E próximo a zero com sinal positivo. Então, esse positivo aqui é porque apareceu x ao quadrado, né? Então, essa fração vai dar mais infinito. A assíntota horizontal não vai ter, porque aqui é uma fração que a potência de x é maior em cima. Então, ela não vai ter assíntota vertical, é horizontal, né? Então, x igual a zero é a assíntota horizontal. X igual a zero é a assíntota vertical. O gráfico vai ficar isso aqui, ó. Concavidade sempre para cima, tá aqui sempre para cima concavidade, sem tocar nos eixos. Aqui o gráfico vai se aproximando do zero, que é a nossa assíntota vertical, x igual a zero, que é isso aqui, ao ponto menos 1 e o ponto 1 que a gente encontrou com pontos críticos, e aí a gente viu que eram pontos mínimos. A função vem decrescente até aqui, daqui ela passa a ser crescente. Ela vem decrescente até aqui, daqui ela passa a ser crescente. Então o gráfico vai ser esse aí.